Primeiro que ele não foi o primeiro a ser chamado dessa forma, né? Uma das primeiras figuras a receber a alcunha do diabo é o sátiro da tradição grega, né? E Exu divide com esse sátiro. Claro, antes tiveram outras, mas acredito, na minha opinião, como historiador, que essa é uma das mais importantes, né? A do sátiro antes de Exu. Na minha humilde opinião, é porque é a única força que você não vai encontrar regras. A partir de Exu, dando caminho pela sequência do Orumalé tradicional, Ogum tem regras, Oiá tem regras. Quando ela não é Bombogino, né? Quando ela não está na rua, dentro de casa, ela tem regras, ela carrega Oxalá, como se diz. É o Baoju Orum, os olhos do rei, assim, né? Os olhos do rei que olham desde cima. Xangô tem regras, Oxóssi tem regras, todos os orixás têm regras, Exu não tem. Então, na minha opinião, sincretizar uma força que não obedece regras óbvias, como o diabo, é impor regras. Caso contrário, você está em desacordo. Então, na minha opinião, todas as forças naturais que não obedeciam a regras e sim buscavam os seus próprios anseios em primeiro lugar, satisfaziam seus desejos e tentavam de alguma forma serem só aquilo que eles já eram. Não era interessante para a igreja que as pessoas fossem encorajadas por esses seres a serem elas mesmas. Então, era melhor fazer com que essas forças fossem opositoras. Não faria sentido nenhum para a junção igreja e Estado, por exemplo, associar algum orixá da tecnologia e da evolução com o diabo, né? Porque caso contrário, as espadas carregadas pelos guerreiros do rei seriam diabólicas. E elas não eram, elas eram santas, né? E aí, Xangô também não poderia ser associado ao diabo, porque senão as leis seriam do demônio. E aí, como é que a igreja iria usar mandamentos a favor dela mesma? E aí vai embora, né? Então, apenas aquele que não pode cumprir regras poderia ser realmente considerado demônio, porque aí a igreja imporia regras em nome de Deus e o diabo faria o resto. Logo, Exu, que as pessoas acreditam que não cumpre regras, porque as regras que ele cumpre não são humanas, é mais fácil associar o diabo para não deixar a pessoa ser o que ela gostaria de ser, não deixar a pessoa viver a sua sexualidade, a sua espiritualidade de forma livre. Exu não segue regras ritualísticas, ele tem um ritual completamente próprio e particular, aonde cada Exu faz o seu próprio padexerê, a sua própria reunião com os seus. E aí não dá para engessar o culto de Exu, porque cada ser humano tem um culto. Como o culto de Deus trazido pela igreja, que é quem transformou Exu em diabo, sempre foi muito rígido, né? Embora oriundo de culturas druidas, ele sempre foi muito rígido. Era necessário quebrar qualquer peça que fosse capaz de desenrijecê-lo. E aí Deus dentro da igreja, com regras muito rígidas, o diabo fora dela, fazendo o que dá na veneta. Exu é aquele que está lá fora de casa fazendo o que dá na veneta. E não é nem o que dá na veneta, é fazendo aquilo que as pessoas não entendem que é necessário fazer. Né? E aí a gente pode trazer isso a uma alusão muito prática de uma coisa que a gente usa muito no dia a dia. A quantidade de pessoas, quando eu mudei para a capital, que tinham a concepção, como eu sempre falo, né, que o frango nasce no pacotinho, no mercado. Elas não têm a noção de que é necessário plantar o milho, e aí o milho tem que crescer para alimentar a galinha. O ciclo como um todo não faz parte da natureza da pessoa. Né? Nos últimos dias a gente tem visto muito pessoas que não fazem ideia de como o mecanismo das coisas realmente funciona até chegar a si, né? O resultado das coisas. E aí, se tu pega uma pessoa que acha que o frango nasce numa bandejinha no mercado e não conhece a dinâmica lá fora, não é difícil entender que a pessoa não saiba o que Exu faz no mundo, porque ela está acostumada a receber tudo pronto dentro de casa. E aí eu remonto de novo ao próprio sistema católico, que Deus está pronto numa hóstia
Basta eu comentar os meus pecados, comer aquilo ali, eu me arrependo. Isso é uma fórmula pronta. Mas o dinamismo do contato com a espiritualidade que está fora do templo, as pessoas não entendem. Assim como o dinamismo de crescimento, maturação dos elementos que levam o frango até o mercado, que é o que a gente chama dentro da linhagem de Exu, Lododje, Lododjai, Lododjó, né? O caminho do mercado, as pessoas também não entendem. Então, tudo aquilo que elas não entendem, naturalmente o ser humano teme. Não é que ele faça o que dá na veneta, ele faça o que é preciso para chegar até isso que a gente vê pronto no contato da espiritualidade. A gente despacha Exu primeiro na rua para ele fazer a reunião dos orixás e trazê-los para dentro de casa. Mas a gente não faz ideia do trabalho que ele faz para isso. Né? Quando você conversa com o Exu no mundo, ele está muito mais próximo de uma paranoia multicósmica do que aquele serzinho que vai lá e entrega uma cartinha pro orixá vir pro mundo e se aproximar da gente. Então esse dinamismo do contato espiritual, o Exu faz, a gente não entende. Logo, se a gente não entende, a gente ou julga ou exclui. Foi o que foi feito com o Exu a vida toda. Nunca ninguém perguntou o que é preciso fazer para reunir deuses e homens. Algumas vezes o que é preciso fazer para reunir deuses e homens é exatamente aquilo que a gente julga que é alguém bêbado, expurgando as suas negatividades para o divino poder tocar na pessoa. E aí a pessoa vai para uma sessão, bota um chapéu, pega um cigarro na mão, enche a cara, tira aquele troço que está grudanhado dentro dela, né? E a gente julga como a pessoa está enchendo a cara em nome de Exu. Não, às vezes aquilo é preciso para o divino poder entrar porque o copo está cheio. A gente não enxerga. Mas Exu, nem que seja 1% em contato com aquela pessoa, sabe o que é preciso. E ele não faz o que é conveniente, ele faz o que é preciso.